O papo tá muito bom porque, caramba, eu já coloquei já no, no Wi-Fi, coloquei no 4G e tá toda hora caindo. E tá tão bacana o papo, eu não quero perder esse papo com o Ageu porque tá incrível, tá bem legal. Obrigado por vocês que estão saindo e voltando para participar desse bate-papo sobre reavivando as disciplinas espirituais. O reverendo Ageu chegou, vou colocá-lo novamente no papo. Né? Vamos lá. Rapaz, toda hora caindo, hein, Ageu? Toda hora caindo, cara. Mas bem legal que você falou, e eu queria até estar sugerindo a todos, eu separei duas obras aqui que eu queria estar compartilhando e até indicando sobre disciplinas espirituais. Uma obra é essa de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Essa obra é de 1978, ou seja, tem 42 anos, e fala de uma maneira rica. Richard Foster é quase um poeta falando sobre disciplinas espirituais, sabe? Então, se você quer saber um pouco mais sobre disciplinas espirituais, celebração da disciplina é fundamental. E outro também do Richard Foster é o Rios de Água Viva. Essa obra é de 1998, um livro também fabuloso, incrível, também fala sobre disciplinas espirituais. Então, fica aí essas duas indicações, Rio de Água Viva e Celebração da Disciplina. Vale muito a pena. Não sei se você leu, Ageu. Não, Richard Foster eu não li ainda, cara. Mas eu tenho um Rapaz, pastor amigo meu que vive falando, Ageu, leia Richard Foster, leia Richard Foster. é assim, ele é fabuloso, eu gosto muito, assim, o cara, um tiozinho, com obras fabulosas. E aí está falando justamente sobre a glamorização do avivamento. E você também colocou um ponto que eu sempre falo, o avivamento ele virá, mas não virá sendo uma pessoa trazendo o avivamento. Sim, Até mesmo porque o homem, ele é vaidoso. exatamente. E isso pode trazer vaidade. Mas eu acredito de fato que virá de uma forma tão doce, tão simples, quando de fato nós aprendermos a depender de Deus, a orarmos mesmo, sabe, com os nossos corações quebrantados, entendendo o sim e o não de Deus, não ficando questionando o porquê das coisas, o porquê ele não quis, porque ele quis que acontecesse. Mas eu acredito que vai chegar esse momento, esse tempo, Ageu, que vamos começar a compreender essas coisas, sabe? Eu costumo dizer que nunca somos tão santos como poderíamos ser, sabe? As pessoas, eu sou. Não, você nunca é. Você vai buscando. Cada vez mais o Senhor vai nos revelando aquilo que nos impede, aquilo que são impeditivos, aquilo que ainda tem o domínio da nossa carne. E quando a gente começa a reconhecer essas fragilidades, começamos a buscar mesmo momentos de contemplação, solitude, oração, jejum. É fabuloso, né, Ageu? Exatamente, exatamente. E é uma pena que essas coisas têm saído de moda, não é? Então, realmente, o Léo, a gente tem visto usando as suas palavras, uma glamorização mesmo do que é avivamento, né? Então, uma das marcas, assim, de um verdadeiro e genuíno avivamento, cara, são as lágrimas. São as Aleluia, bem, lágrimas. isso mesmo. Cara, porque assim, só a gente pensar, nós somos pecadores, ainda que arrependidos, somos pecadores. Cara, quando nós oramos por avivamento, oramos por uma manifestação maior da glória de Deus, né? A gente costuma dizer, Senhor, vem com o peso da sua glória. A gente nem sabe o que está pedindo, né? Será que a gente está Mas preparado para isso? é aí que tá, né? Mas, cara, se Deus vier com o peso da sua glória sobre nós, cara, primeiro, uma das primeiras coisas, não vai ter líder nenhum falando, toca ali, Senhor, toca ali, Senhor, toca ali. Vai todo mundo pro chão, meu amigo. Sabe? Então,
há muito glamour onde não deveria ter, e eu acho exatamente isso, Léo. É um dos motivos de Deus não visitar a gente. É um dos motivos de as manifestações de Deus, né, como ele se manifestou em vários anos na história da igreja, é um dos motivos da gente não estar vivendo coisas maiores. Por Sim. quê? Porque a gente está fazendo exatamente aquilo que os levitas fizeram lá atrás. Quando Davi está carregando a arca, a Bíblia diz que Uzá e aqueles outros homens estão carregando a arca num carro novo. Então tem muita gente querendo a arca, mas conduzir ela com um carro novo. Então, Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para carregar a arca no ombro. Então, isso aponta para um serviço, isso aponta para uma dor. Avivamento dói também. Tem gente que acha que aquela não, olha só, tá tudo bom, a sensação, o sentimento e tal. Cara, não é só isso. Avivamento primeiro vem à igreja e depois vai para fora. Mas uma igreja que está apática, uma igreja que não quer, uma igreja que não ora, uma igreja que, sabe, não tem sede de Deus, cara, ela não vai viver isso. Eu costumo dizer, cara, que não adianta estarmos apenas lá no cume do monte, que é muito bom, é maravilhoso, e esquecermos a cidade desolada. Exato. Não chegarmos lá e de fato sermos sal na terra, luz no mundo. Não declararmos o senhorio de Cristo, sabe? Buscarmos sermos profetas desse novo século. Profetas que denunciam o pecado, profetas que apontam e falam, eis que vos digo. Mas talvez nós não queiramos perder a nossa pose, né? Nós acreditamos que não, o céu está baixinho aqui, está muito bom. Mas não seria egoísmo da nossa parte? Sim. Sabe? Ué, se chegou, eu acredito que talvez a presença do Pai, do Senhor, será tão fulminante que as pessoas vão se sentir atraídas a virem. Ué, por que você está me seguindo? Eu vejo Deus, sabe? Acontece exatamente isso. Né, quando um avivamento vem. Né? Cara, eu sou um estudioso de todos os avivamentos desde o começo da minha fé. E uma das coisas que eu vejo, reverendo, é que quando um avivamento de Deus, genuíno, vindo da parte de Deus, acontece, é isso que você disse agora. As pessoas que estão de fora começam a olhar a igreja de um modo diferente. Por quê? Porque não é apenas aquela igreja apática, onde ele canta os hinos dele, onde eles ficam no mundinho deles, onde eles fecham-se dentro de uma bolha. A igreja, as pessoas de fora começam a olhar a igreja e falar, tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? Você disse sobre a questão do orgulho. Muitos líderes, às vezes, eles caem. E eles caem de verdade. Alguns Deus derruba. Alguns Deus derruba porque eles querem conduzir uma arca que Deus não permitiu que eles conduzissem. Eles querem ser porta-voz de um avivamento e não existe isso, cara. A gente tem uma prova em 1904, no avivamento que aconteceu no país de Gales, por exemplo, né? Tinha garotos ali, garotos com 20, 21 anos, 24 anos, cara, orando e falando, Senhor, o Senhor tem que nos visitar. E não é meninice, não é, Agil? Não, é real. Exato, não é aquela coisa da emoção de agora, né? Mas cara, uma sede, como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Senhor. O Senhor tem que nos visitar, senão, cara, é avivamento ou morte. Né? E eles começam a orar, e uma das figuras mais conhecidas ali é Evan Roberts. Cara, quando o avivamento explode, a gente lê isso na história, isso tem no livro O Mundo em Chamas, por exemplo, escrito por Rick Joyner. Cara, fala que muita gente fechou os bares, fecharam até os campos onde estavam tendo esportes, fecharam, todo mundo estava na igreja. Até os deputados saíram do Congresso, estavam dentro da igreja, cara. Porque eles queriam isso e tinham que revezar, as pessoas saíam de dentro, entrava mais pessoas. E aí, quando todo mundo achou que o Evan Roberts, ele, né, ia chegar e ia falar, não,
isso está acontecendo porque fui eu. Cara, aconteceu justamente o contrário. Né? A imprensa começou a procurar Evan Roberts e eles batiam na casa dele. Falaram, a gente quer fazer uma entrevista com você no jornal, a gente está vendo, o país de Gales parou, então a gente quer ver. Dizem que você é o líder do que está acontecendo, então você tem que falar com a gente. Evan Roberts simplesmente deixava a imprensa do lado de fora. E nunca deu uma entrevista sequer. Aí eu te pergunto, reverendo, se fosse nos nossos dias, a maioria já estaria do lado de fora dizendo, vamos lá, vocês querem saber o quê? É verdade. E isso é o mais triste, Agil, porque eu fico imaginando, as pessoas hoje, e assim, desculpa, gente, que eu vou falar, mas isso precisa ser dito. As pessoas hoje talvez ficam muito emotivas, emocionadas, quando ouve aqueles nos prédios as pessoas cantando Maravilhosa Graça, Food Group. Nossa, é lindo, é muito bonito. Mas isso ainda não é nem um terço do que de fato pode vir a acontecer quando nós, como igreja, entendermos o que é avivamento. Que é orarmos, clamarmos ao Senhor, sabe? É chegar ao ponto de talvez a gente não esteja percebendo. Mas aí eu lembro da história de Faraó. Cara, Moisés queria tirar o povo ali do Egito. Um momento vinha o Faraó, ficava com o coração tranquilo, e Deus ia e endurecia o coração de Faraó, sabe? Então muitas vezes a gente vê situações ocorrendo no Brasil e Deus vai e endurece os corações, mas nós não conseguimos entender que aquilo que a palavra fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, sabe? Não, o povo quer partir para Senhor, manda, envia, nós queremos, mas a gente não quer se humilhar, a gente não quer orar, a gente não quer entender, pô, será que estamos prontos? Sabe, avivamento. Como é que foi vir o avivamento? Como é que está as minhas mãos? O Salmo 24 fala sobre termos mãos limpas e um coração puro. Como é que estão as nossas mãos? Talvez cheias de sangue. Como é que está o nosso coração? Talvez cheio de amargura, de tristeza, de ódio. Sabe por quê? Porque a gente olha situações e a gente prefere agir de forma ideológica do que de forma espiritual. Eu quero ser mais um cientista político do que ser um servo do Senhor Jesus Cristo e orar, clamar, chorar, prantear. Não é não, Agil? Exatamente. Desculpa, perdão. Não é coronavírus, não, viu? Cara, você estava falando e cara, tá queimando meu coração aqui. E uma das coisas, Léo, que eu costumo dizer, na igreja nós fizemos uma série sobre avivamento, e uma das coisas que eu sempre disse para os irmãos é o seguinte: não há avivamento sem antes alinhamento. Amém. Não há avivamento sem antes alinhamento. O que é isso? Precisamos estar unânimes. Exatamente. Exatamente. Eu preciso, cara, estar alinhado com a vontade de Deus. Primeiro, uma pergunta deve ser feita: para que eu quero um avivamento? Para que eu quero, cara? Se é para pular, cara, vai curtir o show do Luan Santana. Sandy Júnior, vamos pular. Sandy Júnior, vamos pular. Né? Para que eu quero um avivamento, cara? Será que eu quero um avivamento para me chorar um pouco, para me sentir um pó, mas daqui a pouco a graça de Deus me levantar de novo e eu sair e voltar para a mesma vida passiva, voltar para a inércia espiritual? Cara, uma das coisas que um avivamento produz é constância, reverendo. Amém, Constância. verdade. Eu já passei, cara, por alguns avivamentos locais. Já vivi muitos avivamentos locais, cara. Graças a Deus, Deus me deu oportunidade para isso. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, cara, é constância. Aqueles irmãos que viviam caindo, levantando, cara, agora estão constantes na presença de Deus. Amém. Sabe? Agora eles estão lutando, e não apenas lutando, eles estão vencendo o pecado.
Estão vencendo. Então, eu não consigo entender um avivamento que vem, um avivamento que eu costumo até chamar de avivamento miojo, né? Que é instantâneo, é 3 minutos. Você chora e aí acaba e acabou. Acabou, cara, né? Mas avivamento não, ele produz primeiro uma realidade espiritual. Agora eu tenho, cara, em mim, o Espírito Santo está em mim. E eu posso vencer o pecado, sabe? Eu tenho o poder de Deus para vencer o pecado. Então, cara, muita gente às vezes trata avivamento como se fosse algo para me trazer alegria. Cara, não, avivamento vai te trazer tristeza pelas almas. Amém, isso mesmo. Sabe? Você vai olhar para as pessoas e vai falar, cara, como pode? Sabe, ontem mesmo, Léo, nós estávamos aqui em casa, aqui, a presença de Deus tão forte, a gente orando, sabe? Chorando, cara, mas quanta gente está lá fora não vivendo isso? E o pior, quantas igrejas, cara, que você entra, que parece que só falta o caixão de Jesus estar lá. Verdade. De tão morta, cara, que está. E muitas vezes as pessoas não conseguem juntar as coisas. Quando nós falamos isso, eles acham que nós estamos falando a respeito de emoções apenas. Sim. De sentir, não é, cara. Todo avivamento, cara, que acontece, a busca pelas escrituras, cara, aumenta. A leitura pelas escrituras aumenta. As pessoas começam a estudar sobre o que é justificação. As pessoas começam a estudar sobre o que é a obra do Espírito Santo, sobre o que ele faz. Então, a gente precisa ter simetria no avivamento. Cara, ouvindo você falando, Ageu, eu me lembrei de um texto que é um clássico na literatura cristã, que está lá em Atos 2, né? A partir do verso 16, diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo em nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cara, isso é demais. Isso é demais, muito né? louco. Sabe? Velho sonhando. A gente não dá a mínima para os vovôs hoje. Verdade. Imagina os vovôs sonhando, cara. O espírito sendo derramado sobre toda a carne. Lembrando Cara, que o sonho era nossos filhos e filhas profetizando. Sim. Fala aí, Ageu. Fala aí, Ageu. Cara, não, acho que eu tô falando demais. Nada. Que Mas, isso? cara, é verdade. É verdade. Né? Muitas vezes a gente, por exemplo, quando olhamos para essa narrativa de Atos 2, a gente só se concentra no milagre. Sim. Foi cada um falando nas línguas ali, né, nativas de algumas pessoas, mas nós não nos concentramos nessas coisas que você está falando. Cara, parte da profecia se cumpriu, mas a profecia ainda continua se cumprindo, cara. Não foi só para aqueles dias. Então, cara, como você falou, muitas vezes até os tiozinhos, os senhorzinhos, né? Eles são, cara, menosprezados dentro da igreja. Às vezes o senhorzinho vem, eu tive um sonho, pastor. E a gente fala, não, o irmão comeu macarrão ontem. Foi muito carboidrato. Foi, cara. Então, assim, como eu estava falando, Léo, a gente está falando muito essa questão de emoção, né, de não ser emoção, tal. Eu creio, cara, que em um avivamento, eu acho que é impossível os seus afetos não serem tocados. Amém, é impossível verdade. você não sentir emoções, cara. Cara, primeiro, na presença de Deus é impossível você não sentir emoções. Né? No século XVIII, Jonathan Edwards,
escreveu uma obra somente sobre isso, chamado Affection Religious, né, que eles traduziram agora, Vida Nova, para afeições religiosas, onde ele, cara, é um tratado exatamente sobre isso, né, sobre as pessoas, cara, as pessoas gostam de falar contra as emoções. Não, isso aí é muito emocionalismo, a pessoa chora, isso é muito emocionalismo. No seminário a gente aprende que um pregador não pode chorar, Exatamente. porque é falta de etiqueta. Cara, quando o avivamento vem, isso aí não existe, cara. A gente vai aos prantos, a gente chora, a gente sente, sabe? Então a questão não é as emoções, a questão é o emocionalismo. É quando as emoções te carregam, Exatamente. né? Então, cara, a gente precisa ter essa simetria, saber que o Espírito Santo toca sim as nossas afeições e muda, transforma as nossas afeições, né? Agora, isso não vai fazer com que nós sejamos um bando de pessoas irracionais, né? Que vai ser levado por todo o vento de doutrina ou por emoções cara, e aí vai cair naquelas coisas bizarras que nós vemos. Então, nós precisamos sim de um avivamento, mas um avivamento, cara, que não só toque as nossas emoções, mas, cara, mude completamente a nossa forma de enxergar Deus. Metanoia, Sabe? né? Metanoia, exatamente, cara. A gente precisa começar a compreender o tempo a qual estamos vivendo. Nós muitas das vezes somos levados, como você falou, pelas nossas emoções e deixamos elas extrapolarem. Sabe? Elas têm um domínio sobre... Não é isso. A gente precisa estar sensível ao momento. A gente precisa entender que Deus, ele continua sendo Deus. Não vai mudar. Mas nós queremos muitas vezes fazer coisas que Deus não nos direcionou, Deus não falou nada, sabe? Eu não preciso de uma convocação nacional para jejuar. Sim, sim. Eu posso compreender que eu preciso jejuar pela minha nação e levar a minha igreja a essa compreensão. Irmãos, nós precisamos jejuar pela nossa nação, sabe? Dias são maus. Nós temos visto muita corrupção, muita mentira, muito desejo pelo poder. E é aquilo, né, Gil? O poder, ele deflagra, de fato, revela os caráteres da pessoa. E isso é muito, muito preocupante. E, infelizmente, isso se achegou também ao seio, muitas das vezes, da igreja. Sabe? E nós precisamos buscarmos mesmo sermos simples, como a pombinha, né? E a gente precisa estar atento a isso. Prudente como a serpente, porque, assim, nunca, pelo tempo que eu tenho caminhado com o pai, quase 25 anos, eu nunca percebi um momento tão intenso a qual as pessoas querem conhecer mais Deus. Mas elas muitas das vezes têm visto um Deus que só tem envergonhado. Nossa, Léo, como assim? Sim, a forma que muitos têm apresentado o nosso Senhor é muito triste. Sabe? Um Deus que só quer saber das suas cifras, só quer saber do que você tem a dar. Mas o Deus que nós servimos, ele está preocupado em te olhar nos olhos, dizendo o que eu posso te servir, no que eu posso te ajudar. Sabe? Não estou dizendo que ele vai te abraçar e não vai ver. Ele sabe quem você é, ele espera que você permita que ele te liberte, que ele te transforme. Exatamente. Eu estava pensando, né, sobre esse tema e tal, e, cara, por exemplo, a gente tem ali em Romanos, capítulo 12, verso 11. Posso ler, Léo? Pode, Posso falar leia. aqui rapidamente? Romanos, capítulo 12, verso 11. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Zelo é uma dedicação, uma devoção intensa, né? É nós colocarmos o nosso esforço, o nosso entusiasmo
naquilo que nós estamos fazendo por algo ou por alguém. Isso é zelo. E Paulo está dizendo, quanto ao zelo, falando agora o nosso zelo por Deus, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Cara, então, muitas vezes as pessoas têm esquecido disso. E parece que a palavra fervor, Léo, não é bem-vinda nos nossos círculos reformados hoje. Parece que a palavra fervor, ela pertence a uma outra linha teológica, como dos pentecostais. Mas, cara, é Paulo que está falando, não é José Ageu. Sejam fervorosos no Espírito. Cara, fervor, entusiasmo, paixão, é algo que você não compra, cara. É algo que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, cara. Nós precisamos aprender a ser uma igreja entusiasmada. Sim, cara, sim. Então, assim, trazendo isso para a experiência pessoal de uma igreja na vida cristã, Léo, eu penso, pelo menos com a minha experiência, eu vejo isso, que uma pessoa, por exemplo, ela não tem o poder para vencer o pecado, cara, uma vez que ela não tem uma outra fonte de satisfação. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Vou explicar melhor. Se eu não estou satisfeito em Deus, ou seja, se eu não tenho zelo por Deus, se eu não tenho paixão por Deus, se eu não sou fervoroso, se a minha paixão por Deus não tem fervor, cara, eu vou querer me satisfazer em outras coisas. Exato. Então eu vou ir pro pecado, eu vou ir, cara, pro reconhecimento humano, eu vou buscar os aplausos humanos. Então, cara, eu vejo isso dessa forma, Léo. Nós precisamos, sim, de uma igreja que tenha teologia, sim, cara, uma teologia boa, uma teologia saudável, mas só isso, cara, não será suficiente. Por exemplo, no dia da aprovação, como nós estamos vivendo agora, tempos de crise como esse, uma igreja apenas teológica não é suficiente. Nós precisamos de uma igreja, cara, teológica, mas uma igreja fervorosa, cara. Uma igreja que esteja apaixonada por Deus, não por uma ideologia, não por nada que o mundo vem apresentar. Mas que Deus seja o objeto, né? Até é errado falar isso, mas que Deus seja, sabe, o objetivo da nossa paixão, do nosso zelo, do nosso fervor. Amém, amém, é isso mesmo. Eu quero deixar para quem quiser fazer alguma pergunta para nós, fique à vontade para colocar aí nos comentários sua dúvida, que vamos ter todo carinho, né, para respondê-los, tá? Então, fique à vontade para perguntar. Estamos aqui para cooperar com a Igreja de Cristo, tá? E Ageu, o que você pensa, cara? O que você imagina após esse período de pandemia? Como é que a igreja, como é que você vê a igreja após esse período de pandemia? Cara, melhor, deixa eu reformular a pergunta, deixa eu reformular. Vou fazer duas perguntas, que é melhor. Como é que você vê a igreja agora, passando por esse momento de pandemia, e como que você verá, como é que você vai, o que você acha que será a igreja após esse período de pandemia? bom, eu acho difícil a gente ter uma ideia, né, de como isso vai acontecer depois. Agora eu posso ver de uma forma, como eu até já disse uma vez, positiva, né, e negativa. Positiva é que as pessoas têm, como nós estamos falando aqui sobre esse tema, as pessoas têm corrido mais para Deus. As pessoas têm procurado mais a Deus, têm levado a oração mais a sério, né, têm procurado orar mais, e não apenas a oração, mas eu vejo que num momento como esse, Deus está levantando de novo ministério de intercessão, cara, que é tão importante. Pessoas que intercedam, pessoas que não apenas orem, pessoas que queiram se colocar na brecha. Rapaz, verdade, colocar na brecha.
Cara, né? Como Neemias. Neemias é um caso disso. Neemias, ele não quis apenas olhar a situação e falar, não, Deus vai mandar, vamos ficar aqui, né? Vamos orar. Não, cara, nós precisamos de pessoas intercessoras. Eu vejo que um ministério de intercessão tem sido restaurado na igreja, cara. Amém. Sabe, eu vejo isso. Pelo menos a gente tem passado por isso. E, cara, muita gente tem orado mais com lágrimas, né? Porque parece que diante de uma possível situação de morte, por exemplo, ou de doença dos seus familiares, parece que as pessoas ficam um pouco mais sensíveis à dor do outro. E isso é um fato positivo também que eu tenho visto. As pessoas começam a ter compaixão, né? Compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro, né? É quando eu me solidarizo com aquilo que a pessoa está passando. Então, cara, eu vejo dessa forma a igreja de Jesus. Nós sabemos que tem uma igreja dentro da igreja, né? Mas a igreja de Jesus, cara, eu vejo que ela tem se levantado e o Senhor tem restaurado, sabe, essa paixão por intercessão, por oração, cara, sabe, por compaixão também pelas pessoas. Agora, daqui, cara, algum tempo, quando isso voltar, né, a gente não tem uma possível previsão para isso, mas, cara, eu vejo que a igreja não estará da mesma forma, mas também, cara, não estará tão diferente. O que eu quero dizer com isso? Léo, a igreja foi jogada nas arenas. Os crentes foram comidos por leões de chácaras. Os missionários até hoje pegam malária na África. Cara, a igreja vai passar por esse momento como passou por todos os momentos. Sabe, por todas as provações, todas as dificuldades que aconteceu, a igreja vai passar, cara. Porque nós temos uma promessa, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém. Amém. Então eu vejo dessa forma, Léo. Eu também tenho observado muito que esse foi um momento que a igreja não estava definitivamente esperando, né? Sim. E ao mesmo tempo ela foi pega e ela está mais do que nunca buscando ser intensa. Eu acho que ela tem observado, de repente, algumas falhas, alguns erros, e tem buscado se corrigir. E isso é fabuloso, muito bom. Ao mesmo tempo, ela ainda não compreendeu a magnitude desse cenário. Ela não compreendeu, de fato, esse cenário num total. Porque é um momento de incentivar, como a gente tem sempre pontuado, acho que sempre que a gente conversa, bate papo, a gente tem pontuado sobre isso. Incentivar os irmãos à oração, sabe? Vamos orar, vamos estar intercedendo e tudo mais, porque é necessário. Aqui no Brasil, talvez a gente não esteja enfrentando aquilo que aconteceu lá na Itália, sabe? E talvez na China, enfim. Mas isso não nos dá o direito de ficarmos menosprezando a dor do próximo, sabe? Achando que são velhos, já deram o que tinham que dar. Não, ao contrário, nós como igreja precisamos de fato chorar com os que choram nesse momento. E eu, assim, de coração, espero, aguardo que a igreja passe por esse momento mais forte. Sabe, mais forte, mais corajosa. Eu acho que nunca se produziu tanto material quanto hoje. E olha que eu falo muito sobre isso, irmãos. Nós precisamos produzir materiais, nós precisamos produzindo, enchendo a internet de coisa boa. E hoje, de fato, isso tem acontecido. As pessoas têm produzido mais, feito lives como essa daqui, gravado podcast e tudo mais. E isso é fabuloso, isso é muito bom. Então, eu acredito que, após esse período, isso deve continuar. Espero que continue, né, para que os nossos irmãos e todos aí, cara, que ainda não conheçam a Jesus, tenham a oportunidade de conhecê-lo através de um vídeo, através de uma live, através de um e-book,
enfim. Sim, Léo. E teve eu acho que o Wagner tá falando aí que tá com eco, né? Tá com eco. Eu baixei aqui o meu microfone. Eu ouço bem baixinho o eco. Mas quando eu aumento, aí eu ouço um pouco mais a minha voz. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer, né? Não, isso é o de menos. Sim. Reverendo Wagner, Deus abençoe você. Então, Léo, Vagnão, cara, homem de Deus. esses dias um irmão perguntou para mim, né? Falou, pastor, você acha que, ao meu ver, falou, né? Ao meu ver, nós agora, num período de tanto pecado, num período de tanta coisa ruim, num período de tanta coisa acontecendo, eu acho que não é possível nós, Deus, por exemplo, enviar um avivamento. Eu acho que num momento como esse, num tempo como esse, Deus não pode, assim, Deus não pode, né? Deus não vai enviar, porque não tem muito sentido, né? E eu falei, irmão, eu vejo pelo contrário. Eu também. Eu vejo pelo contrário, cara. Um avivamento é enviado justamente quando há, cara, um cenário desse jeito. Quando há um cenário onde o pecado tem se proliferado mais, onde a frieza, né, a frieza espiritual, onde muitas igrejas, sabe, não têm clamado ao Senhor, não têm orado ao Senhor, né, não tem apenas olhado para si, não tem olhado para o outro. Cara, Basta você ver os avivamentos no passado, como Azusa, por exemplo. Como é que começou? Então, sempre houve um estampido, algo que pulverizou, que proliferou isso. Entendeu? Então, eu acredito também, Ageu, que isso é um cenário ideal. É ideal, cara. Ideal. É por isso, cara, que eu falo, é uma ótima oportunidade de nós estarmos falando sobre isso, Léo. Por isso que é importante, né, nós estarmos aqui falando sobre isso. Por quê? Porque o Senhor, cara, pode pegar esse momento agora, eu não duvido que Ele já não esteja fazendo, pode pegar um momento como esse agora e transformar, cara, em algo muito maior, algo que nós Ageu, talvez não estejamos vendo. Oi. cara, vou te falar algo. Nós temos hoje a oportunidade das pessoas virem e procurar, sabe? De chegar e de repente assistir uma live dessa, de repente, pessoas que estão assistindo aqui agora não estão congregando, não são cristãs, enfim. Mas aquela busca de saber o que está acontecendo, por que tudo isso, cara? O que as igrejas estão pensando, o que esses pastores estão falando. Que as pessoas querem encontrar um norte. Pô, e aí, o que vai acontecer? Não que sejamos os xamãs gospel, não é isso. Mas nós entendemos, a gente tem feito a leitura, cara, está acontecendo isso. Pô, você acha que vai melhorar? Não vai. Mas e aí, vai ter uma solução? Vai ter solução. Quando? Talvez quando Cristo volte. Voltar para buscar a sua igreja, sabemos. Mas as pessoas estão aí com o coração aberto, sensível. Então a gente precisa, sabe? Não é forçar a barra, mas é falar. Ó, é isso que está acontecendo, vamos que vamos, Cristo está aí, Ele deseja fazer morada na sua vida. É evangelizar mesmo, cara, é chegar, meu irmão, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, sabe? É isso. Exatamente, cara, e é um cenário, ao meu ver, ideal, né, para uma obra poderosa de Deus, cara. E quando a gente fala isso, algumas pessoas têm a ideia visual de obra poderosa, né? Sim, não, sim. Cara, vai vir anjos, vai descer do céu cantando corinho. Cara, não é assim. Cara, eu vejo que Deus já está se movendo, sabe? Cara, como você falou, e é nas pequenas coisas que muitas vezes Deus trabalha, cara. E exatamente com o intuito de que ninguém se glorie. Com o intuito de que ninguém olhe para si se achando fonte de alguma transformação. Cara, Deus continua, Deus sempre usou lá atrás, né, em toda a história da igreja, pessoas pequenas, cara.
Pequenas que eu digo assim, na sua capacidade, né? E Deus continua fazendo isso. Deus continua chamando pessoas, cara, pequenas, mas pessoas que são pequenas, mas, cara, tenham um zelo grande pelo Senhor, pela glória de Deus, sabe? Pessoas que são Amém. apaixonadas pelo Senhor. Então, eu vejo dessa forma, viu, Léo? Deus, ele está trazendo assim, está fazendo coisas grandes no nosso meio, e nós temos ainda um pouco mais de oportunidade agora, e que isso se alastre, né? Sim. Que isso venha chegar Como um no incêndio, coração. cara, sem controle. Sim, não tem nada, cara, mais violento do que o fogo. Não tem nada, cara. Ele se alastra. Uma chaminha pequena, cara, pode se transformar Uma centelha, né? Como é que em pode? centelha, cara. Então, assim, o que nós podemos fazer é justamente continuar fazendo o que nós estamos fazendo, pregando o evangelho, o único evangelho que Paulo fala em Gálatas, né? Pregando o evangelho verdadeiro, falando de Jesus, falando de justificação, falando que quem salva é o Senhor, mas nós precisamos também, cara, de algo que venha de dentro. Nós precisamos também, cara, de paixão, nós precisamos também avivar as nossas disciplinas espirituais, precisamos orar, precisamos, cara, clamar, precisamos interceder pelas pessoas. Então eu vejo que Deus, cara, tá pegando esse momento e nos ensinando muitas coisas, ou querendo nos trazer de volta, cara, aquilo que é o beabá da vida cristã. Tem muita gente Verdade. que fala, isso é o... Cara, a igreja é naturalmente sobrenatural, cara. Exatamente. Cara, Exatamente. a igreja é naturalmente sobrenatural. Tem como. Tem como fugir dessa realidade. Isso que nos faz cada dia mais olharmos e saber que a nossa esperança vem do Senhor. Sim. Sabe? Aquela cruz que trouxe dor, também é a cruz que nos traz a paz. Sim. Isso é formidável, é incrível. Eu comentei já com você, teve uma transmissão de uma exposição online que eu fiz num domingo, e tinha um amigo meu assistindo. Ele não era cristão, não é cristão, e ele chegou e me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, agradecendo porque ele ouviu aquela palavra veio num momento que ele estava precisando, que ele estava muito mal, estava preocupado com esse momento que está se passando. E falou, pô, Léo, obrigado. Eu falei, caramba, Senhor, talvez se eu estivesse no meu espaço lá, ele não queria. Mas foi um momento online, sabe? Esse momento aqui, aonde ele foi tocado pelo Senhor. Sabe? Isso é formidável. Então, eu penso, seja o tempo que for, mas quando nós voltarmos a nos reunirmos pessoalmente, sabe? Cara, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é uma grande ceia. Uma grande ceia. Vamos celebrar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar. Vamos cair na graça, porque estávamos presos e agora estamos livres. Então, vamos aproveitar, por enquanto, essa liberdade. Sim, por enquanto, cara, porque... eu vou pro Rio, hein? Eu vou pro Rio participar dessa ceia aí, hein? Você já viria, né, cara? Na verdade, você cara. já viria. Então, mas aconteceu assim, isso, mas Deus sabe de tudo. Então, eu vejo, Ageu, que a gente tem tido a oportunidade hoje de alcançar pessoas que talvez nós não alcançaríamos. Hoje a gente tem pensado muito como fazer as coisas. Então, que esse mesmo espírito, intuito e motivação continue também quando a gente sair desse período de quarentena e isolamento social. Justamente, cara. Nós precisamos analisar com cuidado agora, né, o que está acontecendo e aproveitar ao máximo, cara, dessa situação. Exatamente. Como você mesmo disse, cara, a gente também teve alguns casos de pessoas que, cara, não viviam falando, olha, vou fazer uma visita lá, nunca ia, né? Mas, cara, toda live tá lá, tá presente, sabe, manda mensagem, sabe, agradecendo. E não só isso, nós estamos mandando devocionais todos os dias. Sabe? Legal. A gente tem falado com as pessoas, tem ligado. Então, cara, é um momento agora, cara, e a gente fala de momento porque é um momento, é uma crise, né? A gente não sabe quando vai acabar,
ou não. Cara, mas a igreja, ela é vitoriosa. Sabe, cara? A igreja é vitoriosa porque Jesus venceu. Então, Exatamente. um momento como esse não para a igreja, não pode parar a igreja, cara. Né? Não tem como. Então nós devemos sim, cara, continuar pregando o evangelho e devemos, cara, ter a mesma paixão, devemos ter o mesmo zelo, o mesmo fervor que nós tínhamos, por exemplo, numa igreja local, cara. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu falo o nosso zelo por Deus. Por Deus. Cara, essa rede social, esse Instagram, cara, é uma ferramenta. É uma No ferramenta momento, mais apenas. do que nunca. Exatamente. É uma ferramenta apenas, mas, cara, eu creio que é muito maior o que Deus está fazendo por trás Exatamente. dessas redes sociais. Se a gente parar, Gil, e perguntar para vários pastores amigos nossos o que eles têm ouvido e percebido nesses dias, a gente vai ouvir muito testemunho bacana. Um exemplo foi o que o Léo Gonçalves, lá em Minas, fez. Ele foi, tipo, fez levou alguns irmãos para visitar os irmãos da igreja e ministrou um louvor, orou, mesmo que à distância. Ele falou, pô, Léo, como foi bacana ver os irmãos chorando e se alegrando. Teve uma que ele falou que foi, a casa da ovelhinha era próxima a aquele conjunto de que ficam universitários, República. E ali o pessoal vibrando, uhul, isso aí, que legal. Sabe, cara, eu fico assim, Senhor, que bacana. Que oportunidade nós temos tido de chegar e outra, a gente tem trabalhado muito mais, sabe? Eu fazendo coisas aqui, você fazendo coisas aí. Por exemplo, eu me reunia com Gênesis, com a igreja, eu me reúno, na verdade, às terças e domingo, e sábado, né? Hoje, cara, além de terça, que é oração, eu tenho feito agora uma série online, às quintas-feiras. Sábado, além da Escola da Palavra, tem discipulado. E domingo, a exposição da palavra. E tem sido muito bacana, sabe? Porque, assim, vem as pessoas, pedem oração, querem conversar. Pô, me envia a devocional em áudio e tudo mais. E isso é muito bacana. Já pensa em escrever um novo livro, o seu incentivo. Estou pensando muito nisso, né? Amém. E vamos que vamos, Agil. Tem sido muito bom, tem sido muito legal. Graças a Deus, cara. Deus é sempre bom conosco, né? E, cara, dentro de qualquer momento ruim, dentro de um cenário de crise agora, né, que nós estamos vivendo, cara, parece que fica até mais evidente o cuidado de Deus, fica até mais evidente como Deus, ele usa, cara, coisas pequenas para um fim muito maior, né? E, cara, eu me coloco como essas coisas pequenas. Um irmão também, outro que está até assistindo, Reverendo Everson, lá de Cabo Frio. Outro que tem feito um trabalho bacana, né, o Agil? Lá em Cabo Frio, fazendo as devocionais todos os dias. Ele estava tão empolgado que ele chegou a passar mal ao vivo. Verdade. Eu até liguei para ele e falei, irmão, dá uma segurada aí, porque, cara, você tem muita coisa para fazer. Não, eu estou dando uma segurada e tal, mas é um irmão. Quem está em Cabo Frio, conheça o pessoal da Redentor, irmãos maravilhosos, irmãos compassivos, amorosos, e que, tem feito um trabalho incrível lá para a honra e glória do Senhor. Então a gente vê assim, esses trabalhos, né, Agil? E a gente fica inspirado, cara, quando eu crescer, quero ser que nem esses caras. Cara, sim. É bem isso mesmo. São irmãos que são exemplos, né, para nós, né, cara? Sim, com certeza, cara. Com certeza. Eu não sei nem quanto tempo temos ainda, eu quero dizer, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, coloca aí nos comentários, a gente vai tentar responder aquilo que você tiver como dúvida e tal, e fica à vontade, porque eu estou observando lá em cima se ainda tem tempo. Como não alertou, acho que ainda tem tempo, né, Gil? E a conexão estabilizou, hein? Olha aí.
Eu acho Ai, que se você clicar nesse ao vivo aí, você consegue ver os números. eu tenho até medo de tocar. Deixa eu ver aqui, cara. É, né? Ao vivo. Rapaz, já vai terminar agora, eu acho. Sério? 49h59. É uma hora, Tem né? mais 10 minutos. Tem mais 10. 10 Tem minutos mais- para perguntas. Quem quiser perguntar aí, você tem 10 minutos para perguntar. Fica à vontade. E eu, novamente, antes do vídeo cair, eu tinha indicado 2 livros. Sim. Celebração da Disciplina, Richard Foster, essa obra de 1978, tem 42 anos, é uma obra riquíssima e fala sobre as disciplinas espirituais. E outra obra de Richard Foster, de 1998, Rio de Água Viva. Richard Foster também fala sobre disciplinas espirituais. Vale muito a pena, quem puder, adquira esses livros, são bons. Agir, quando você vier aqui, cara, vou deixar com você. Glória a Tem Deus. que ler, cara. Sim, sim. Muita gente tem falado mesmo. É sensacional, cara. Gosto muito. Sim. Gosto demais. Acho incrível. A Bela, Piedosa e Calvin já dizendo melhor live. Tremendo. Que bom. Tremendo. Também estamos gostando. O reverendo Wagner, live pesada. É verdade. Somos gordos e a live ficou pesada. Cara, eu quero indicar um também, Léo. Esse trabalho aqui, cara. Eita, que isso. Edwards. Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Legal. Cara, esse tratado aqui, ele fala justamente sobre aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre a questão do equilíbrio entre as emoções e cara, aquilo que é verdade, aquilo que é constante em nós, né? Sobre como que o Senhor, ele também toca os nossos afetos, ele toca as nossas emoções. Isso é muito importante, cara. Esse tratado é excelente, cara. Porque de um lado, naquele tempo, o Edwards tinha as pessoas que não queriam experiência, cara. É só não. A verdade, escritura, acabou. Não quero mais nada. E do outro lado, tinha aqueles que só queria experiência, não queria escritura. Então, o Edwards, ele tem um papel muito importante, cara, que ele chega a pastorear, né, um momento como esse, ele consegue chamar os dois lados, cara, para olhar para a escritura, né, para dialogar, né? Para dialogar, e ele faz um trabalho incrível, cara. Legal. A Lidiane está falando, eu tenho sido abençoada nesse período de quarentena através dessas lives. Glória a Deus, que bom, bom saber disso. Irmãos, Ageu, você se reúne agora quando? Quando você tem nova live aí? Nós temos amanhã, nós temos uma live amanhã, às 8 horas, né? Geralmente o nosso estudo bíblico. Amanhã, exatamente, nós vamos começar uma nova série, cara. Uma série online. É mesmo? Né? Cara, a gente vai estar fazendo uma série online. O tema da série é Forasteiros. Né? Eita, que isso? Sim, cara. Forasteiros. Legal. Né? Vivendo entre o já e o ainda não. Nessa série a gente vai tratar sobre vários assuntos da vida cristã. Né? A gente vai falar sobre tudo, sobre Trindade, nós vamos falar sobre disciplina, nós vamos falar sobre oração, vamos falar sobre tudo. É uma live que vai englobar todos os assuntos, né, principais da fé cristã. Então vai ser muito legal, cara. Show! Legal, que bom. Eu vou estar hoje, às 19h30, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, com a nossa live de oração, que é o nosso Ministração da Palavra e Oração pelos Pedidos. Todos são convidados a estarem participando também. Ageu, o pessoal, quem pode tirar aquela foto, né, aquele print maroto, e compartilhe também e nos marque o Encontro Gênesis, marque a Missão Graça Abundante, marca a gente. Tira aí, quem pode dar aquele print? Foi. Irmãos, o Wagner está dizendo, acabando a quarentena, venham a Belo Horizonte. Wagner, Belo Horizonte. Vamos. Quem dera, hein, cara? Vamos sim. Vamos. Eu quero muito cara, ir. É uma igreja que eu quero muito conhecer a Tribos, cara. Também quero. Muito, cara. Quero tirar muitas fotos lá. Quero sentar e ouvir o Denilson, ouvir o Wagner. Nossa, isso é doido, cara. Cara, demais. Ovelhinhas ouvem mestres. Então a gente senta lá e só recebe. Glória a Deus por isso.
Gente, estamos encerrando essa live, a primeira live do Encontro Gênesis. Estou felicíssimo porque foi com Ageu, esse cara que eu tenho uma admiração profunda, tenho afeições profundas por ele. É um homem que tem feito a diferença ali em São Paulo, junto com a Missão Graça Abundante. Um povo que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, quando eles fizeram aniversário, eu estive lá, junto com outros irmãos. E é uma igreja piedosa, uma igreja calorosa. E como eu amei conhecer aqueles irmãos. E hoje eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo Ageu. Ageu, Deus te abençoe. Obrigado de coração por ter aceito o nosso convite, tá? E obrigado a todos que participaram também dessa live. Haverão outras, tá? Prepare-se, haverão outras. E vai ser bem bacana. Ageu, deixa suas considerações aí. Amém. Cara, eu que agradeço, né, por essa live aí, por esse convite. Para mim é uma honra estar participando, cara. E cara, ainda mais com você que eu tenho aprendido a amar. Ontem mesmo a gente estava conversando, né? A gente está conversando todo dia. Sobre isso. Todo dia, né, cara? E, cara, é muito bom quando nós temos pessoas que a gente não apenas ama, mas que são exemplos para nós. Então, cara, eu agradeço pelo convite. Eu tenho aprendido muito com Gênesis, tenho aprendido muito com o trabalho que vocês têm feito. E para nós, né, da Missão Graça Abundante, é uma honra termos pessoas, cara, tão piedosas, tão sérias do Evangelho, né, ao nosso redor, cara. Então, quero agradecer esse momento e todas as pessoas que estiveram acompanhando aí, tá? Pode nos conhecer também, entra aí no Instagram do Missão Graça Abundante, conheça o nosso trabalho também. Aí, a Bela Piedosa Calvinista colocou Best Friend. BFF, Best Friend Forever. Jesus. Vamos orar. Amém. Deus, obrigado por esse momento, por essa live. Que o que falamos aqui, Pai, acerca de disciplinas espirituais, tenha encontrado corações abertos para receber, Deus. Que possamos queimar pelo Senhor. Que possamos te buscar, Pai, em espírito e em verdade. Que possamos, Pai, te conhecer mais e mais. Obrigado pela vida do Ageu, obrigado pelos irmãos da Missão Graça Abundante. Abençoa essa pequena paróquia, Pai, em São Paulo. Abençoa todos que participaram dessa live também. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando novamente, amanhã às 20 horas, né, Ageu? Amanhã às 20 horas, estamos no Facebook online. Facebook com a série online Forasteiros. E hoje, às 19h30, na página do Encontro Gênesis, aqui também no Instagram e logo mais no YouTube, a nossa live de oração. Todos são convidados, tá bom? Ageu, Deus abençoe, irmão. Obrigado. Amém. Obrigado a todos. Paz e bem. Estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.